Boa noite! Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, nossa gente, eu vou dizer, eu já me emocionei demais no dia de hoje, né? Normal. Agora eu estou concentrado, gente, tá bom? Não vai rolar aquilo de novo, não, tá bom? Tem sido, vocês vão ver aqui, são poucas pessoas, mas nossa, isso já mexe demais com o nosso coração e dá para a gente assim, uma alegria que, nossa, não tenho nem palavra, né? É gostoso, muito gostoso ver o que Deus tem feito por nós, as suas promessas têm sido realizadas. Ele é um Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, e Ele tem cuidado de nós e nós temos experimentado esse cuidado dEle para conosco, né? Pela graça. Aliás, é interessante esse versículo, essa música que nós cantamos, né? É Deus de perto e não de longe. Porque ela está querendo passar uma ideia, correto? A ideia de que Deus, como Ele é onipresente, Ele sempre está conosco. Então, ele reforça isso que nós já sabemos, que ele é onipresente. Mas, quando Jeremias vai falar ao povo no exílio, ele vai dizer o seguinte: eu sou Deus de perto e também sou Deus de longe. Jeremias 23 e versículos 20, qualquer coisa, não vou lembrar agora. Mas justamente porque Jeremias está falando aos irmãos que estavam indo para o exílio, ao povo de Israel, de Judá, que estava indo para o exílio, e dizendo assim: olha, Deus ele não é só o Deus daqui do templo de Jerusalém, Ele também está indo com vocês para o exílio, porque Ele é Deus de perto de Jerusalém, mas também é Deus de longe. E Ele estará seguindo vocês. A ideia é a mesma, é a onipresença de Deus. E, de certa forma, a gente pode até falar a mesma coisa, declarando exatamente o contrário de Jeremias, dizendo que Deus não é Deus, é Deus de perto e não de longe. Por quê? Porque Ele está sempre presente. Então, as duas sentenças falam coisas contrárias, mas elas querem dizer a mesma coisa, né? Fantástico a gente perceber isso dentro da construção e do diálogo teológico, né? Eu quero convidar vocês a que abram as suas Bíblias, ou acessem as suas Bíblias, no livro do profeta Isaías. Nós, na semana passada, encerramos o nosso estudo a respeito dos profetas. A nossa revista se esgotou total e completamente nesse último domingo, né? Porque nós demos início, quando começou o isolamento social, na lição 10, e aí fomos até a lição 24. Depois eu fiz uma pesquisa, 85% dos irmãos que responderam à pesquisa pediram para que a gente retornasse para a lição 1 e fosse até a 9, para poder então ter todo o estudo por vídeo, né? Então, se você acessar lá no canal do YouTube, Pastor Pedro Barbuto, vai aparecer todo o estudo a respeito de todos os profetas da nossa revista, as 24 lições. E agora, domingo, nós vamos começar com um novo estudo. E eu não vou antecipar aqui qual vai ser o tema do nosso estudo. Talvez para vocês em off, quem sabe? Né? Mas vai ser uma coisa que eu sei que a Ubajara, ela vai ficar muito feliz com a notícia. Ubajara, eu sei que a Monique e o Marquinho também vão ficar muito felizes. Eu sei que a Dilson e a Adriana vão ficar muito felizes. Eu sei que vários irmãos vão ficar muito felizes com o tema que vai iniciar no próximo domingo. Vai ser um desafio tanto para mim, como para transmitir, né? Porque é um tema assim bastante... ele não é difícil, ele é desafiador, mas também ele é empolgante, né? Eu, por exemplo, gosto muito de falar desse tema
E eu falei, eu vou encarar esse desafio, porque de certa forma ele traz uma consequência lógica. Depois que a gente terminou o assunto dos profetas, a gente ia entrar nesse assunto. Que assunto é? 8h30 da manhã de domingo, você vai acessar lá o canal Pastor Pedro Barbuto e vai saber qual é o tema, né? Estou aprendendo a fazer jabá, galera. Então, quero que os irmãos acessem, por gentileza, suas Bíblias, no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 até o 8. Né? Que diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Santo Deus e Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito. Espírito esse a que clamamos, que também esteja agindo nesse momento na vida dos nossos irmãos e de todos aqueles que nos acompanham agora nessa celebração e até depois. Que trabalhe nas suas mentes e corações para que a Tua palavra, Senhor, possa ser acolhida, guardada e praticada. Nós assim oramos, desde já agradecidos, porque nós oramos com fé, no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. O profeta Isaías foi um profeta, um grande profeta, o maior profeta, alguns vão dizer, do povo de Judá, atuando durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Lembrei dos 4, hein? Uzias foi um rei que trouxe prosperidade ao reino, mas ele foi muito orgulhoso. E aí, pelo seu orgulho, ele foi ferido de lepra, sendo confinado a morar isolado em sua casa, porque não era permitido alguém leproso entrar em contato com mais ninguém. Seu filho Jotão assume o seu lugar, e meio que ele vai assim na esteira da prosperidade do seu pai. Ele não... Aquela pessoa fala, é o governante que não fede nem cheira. Ele não acrescenta, mas também não diminuiu nada. Depois entrou Acais, que foi um péssimo rei. Horrível. Recorreu à Babilônia para poder afastar a Assíria, que já tinha derrubado o reino do norte, o reino de Israel, e estava também ali investindo na pessoa de Senaqueribe contra a cidade de Jerusalém e o reino de Judá. Ele pede ajuda à Babilônia, ele se esquece do profeta, ele não escuta o profeta da terra, ele resolve então entrar em acordo com estrangeiros e, de maneira assim, nas suas tramóias políticas, é nisso que ele se fia. E o resultado foi desastroso. E aí entra Ezequias, que foi um bom rei, que, muito contrário do seu pai, ele escuta o profeta, ele escuta Isaías. Pelo contrário, ele manda procurar Isaías para pedir conselhos a Isaías, ouve o profeta e, então, recorre a Deus por diversas vezes em oração. E aqui nós estamos, então, no início da vida do ministério de Isaías.
Certamente Isaías aqui ele é bem novinho ainda. Muito provavelmente, se a gente considerar que ele exerceu seu ministério durante a vida desses 4 reis, ele deve ter nascido no iniciozinho do governo de Uzias. Ele devia ter lá pelos seus 30 anos, quando ele é vocacionado, quando nós estamos aqui no versículo 6, no capítulo 6. E o tema da mensagem de hoje é na presença do Senhor. Porque Isaías se percebe na presença de Deus. Então, o que ele vai experimentar e que nós, hoje, vamos poder, então, caminhar de acordo com aquilo que nós vemos nessa narrativa do capítulo 6, dos versos 1 até o 8. A primeira coisa é que quando estamos na presença do Senhor, nós damos o louvor que somente a Ele é devido. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas e tal. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Assim que a gente começa a ler esse texto, vai para a gente muito sentido da plenitude. É um texto carregado de plenitudes. A gente observa que ele estava sentado sobre o alto e as suas vestes enchiam o templo. Clamávamos, a terra estava cheia da sua glória. Ele vai dizer que a casa se encheu de fumaça. Sabe quando lembro essa questão da plenitude? Eu faço imediatamente uma ligação com a graça de Cristo Jesus. A graça de Cristo, que ela é suficiente para cada um de nós. A presença de Deus, então, ela é carregada dessa plenitude. Eu vou lembrar daquele cântico, né? É bastante para mim a sua graça, receber a salvação e o seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a sua graça. Diante da graça de Cristo, eu sinto essa plenitude de que a única coisa de que eu realmente necessito, que é a salvação e o perdão de Cristo Jesus, eu recebo. E essa graça, ela é suficiente. Então, na presença do Senhor, Deus, eu agradeço por essa plenitude, essa completude que eu encontro na graça que eu tenho em Cristo Jesus. E diante disso não me resta outra alternativa, senão adorar a esse Deus. Os serafins estavam ali, ele com 2 asas cobriam o seu rosto. Isso é uma coisa muito interessante, isso significa sinal de respeito à autoridade presente. Isso é algo que difere os judeus de cristãos. Pelo mesmo motivo, eles também fazem coisas totalmente opostas. Por que um judeu, quando ele vai entrar numa sinagoga, ele imediatamente coloca o quipá? Judeu homem. Porque a glória do homem é a sua cabeça. A fonte dos seus pensamentos é o órgão mais importante. Então, em respeito à autoridade de Deus, ele cobre aquilo que ele tem de mais importante. E olha que engraçado, na nossa cultura hoje ninguém usa chapéu, né? A não ser eu, que sou careca. Então, é claro, toda vez que eu venho para a igreja, eu estou com o meu boné. Afinal de contas, a gente tem que proteger o telhado, porque senão a gente pode pegar uma insolação e ter alguma zica na pele, né? Então, tem que tomar cuidado, até porque eu sou branco azedo, como me chamavam quando era criança, né? Então, a gente tem que vir... E aí, quando a gente vê um cristão, e quando os cristãos normalmente usavam chapéu, o que eles faziam assim que entravam na igreja? Tiravam o chapéu. Bate em sinal de respeito.
autoridade. Engraçado isso, né? E aí também eles cobriam os seus pés, sinal de humildade. É aquilo que Deus manda Moisés fazer quando, na presença de Deus, na sarça ardente, ele fala, olha, tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você pisa é santa. É a humildade. E com 2 asas voavam. E eles cantavam, santo, 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 diante da plenitude da glória de Deus. Eles cantam, santo, santo, santo. A gente sabe que no português a gente trabalha com superlativos. O que são superlativos? Quando eu digo que algo é feio, uma coisa muito feia. O que eu falo? Que é feíssima. Né? Quando eu falo que é bonito, eu falo o que é? Que é bonitaço. Bonitaço, certo, né? Sei lá. Bonitão? É, isso. Ok. Quando eu falo que é lindo, o superlativo, Pedro Barbudo. Ou, não, é lindíssimo. Fernanda concordou. Mas no hebraico você não tem superlativo. Então, quando você quer tratar superlativos, você diz aquele atributo 3 vezes. Então, quando os anjos cantam santo, 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 eles estão declarando que Deus é santíssimo. A plenitude da santidade está em Deus. E diante dessa plenitude, diante da presença de Deus, só nos cabe adorar a esse Deus maravilhoso. Logo após isso, a outra reação que nós observamos em Isaías é reconhecer a nossa pequenez. Então eu disse, ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu me lembro que no último Réveillon que eu passei fora desta igreja, eu estava na igreja que meu pai pastoreia ali em Nova Friburgo, e lá, comparado ao Rio de Janeiro, é roça, né? E aí de noite lá, tem um negócio muito bacana, céu noturno, coisa que aqui a gente não tem, né? Só quando rola um blackout, a gente tem um céu, a gente consegue ver o céu noturno. E você já parou para poder pensar o que nós somos? Eu sou um homem, um ser humano, entre mais de 7 bilhões de seres humanos, que é uma espécie. Sabe-se lá Deus, só Deus vai saber mesmo, quantas espécies existem que vivem em um planeta, que orbita juntamente com outros, 7 ou 8, desculpa, não sei, eu esqueci, toda vez, eu nasci, Plutão era planeta, agora não é mais planeta, eu nunca sei se é 7, se é 8, eu me perdi na numeração, que orbita juntamente com outros 7 ou 8 planetas, uma estrelinha, que chamamos Sol. Uma estrelinha que faz parte de uma Via Láctea com outras bilhões de estrelas, que compõe com outras tantas bilhões de Via Lácteas, de outras galáxias, na verdade. Era só mais uma galáxia. E eu sou essa coisa que fica voando, orbitando uma estrelinha. Diante da grandeza de Deus, diante da plenitude de Deus, o profeta ele se vê e fala assim, eu estou perdido, eu estou perdido. Ele chega à mesma conclusão que chegou Jó, quando também considerando essas coisas, ele vai dizer o seguinte, como pois seria justo o homem perante Deus? E como seria puro o homem nascido de mulher?
Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras diante dos olhos dele. Quanto menos o homem, que é um gussano, e o filho do homem, que é um verme. Gussano na verdade, gussano é um tipo de verme que fica nos cascos dos navios, em que era necessário raspar para que a madeira não apodrecesse. E aí Jó está dizendo assim, que a gente é um vermezinho. Eu não sei, acho que Jó não tinha consciência de que existia a ameba. Senão ele teria dito, somos uma ameba, não somos nada. Ou a mitocôndria. Gente, desculpa, eu não sou biólogo. A ameba tem mitocôndria? Eu não sei. Deve ter. Tem aqueles troços que compõem uma célula. A gente é isso, é algo insignificante. E aí, diante dessa santidade maravilhosa de Deus, o profeta grita, eu estou perdido. Então a gente reconhece a nossa condição diante da presença de Deus, a gente reconhece a nossa pequenez, a gente reconhece como nós somos infinitamente impuros e indignos de estarmos diante do Criador de todas as coisas. Diante da presença de Deus, a gente se põe no nosso lugar. Terceiro, diante da presença de Deus, nós somos perdoados. Reconhecemos que somos pequenos, reconhecemos a nossa condição de pecador, reconhecemos que não somos nada e merecedores de nada, então somos perdoados. Segue o texto, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou nos teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Isso me faz lembrar da primeira carta que João escreveu a todos os irmãos de todos os lugares do mundo, no capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a graça plena de Deus, maravilhosa graça de Deus nos alcançando e nos perdoando, uma vez que a gente reconheça que pecamos. Porque segue o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. No versículo 10 ele vai dizer o seguinte, se a gente diz que a gente não tem pecado, nós estamos mentindo. Porque sim, nós podemos pecar em palavras, em pensamentos, em atitudes. Todo dia, pelo menos numa forma, a gente escorrega. Das 3 formas. A gente precisa reconhecer que precisamos dessa graça abundante e maravilhosa de Deus. E depois que nós somos perdoados, nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos fazer coro com o salmista que diz, ó, quanto eu amo a tua lei, ela é minha meditação de dia e de noite. Para buscarmos aquilo que Deus quer de nós, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Precisamos buscar, ter um relacionamento íntimo com Deus. E buscar ao Senhor na sua palavra, porque dela
nós ouviremos aquilo, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Finalmente, nós somos enviados. Diante da presença do Senhor, nós o louvamos. Ele é suficiente. Diante da presença do Senhor, a gente reconhece a nossa condição, confessamos a nossa condição. Diante da presença do Senhor, nós somos perdoados. Na presença do Senhor, eu ouço a voz do Senhor. E finalmente, diante da presença do Senhor, eu sou comissionado a fazer parte do plano de Deus para esse mundo, da expansão do reino de Deus. Ele convida a mim, Ele convida a você. Ele pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós somos comissionados pelo poder do Espírito Santo de Deus para fazer diferença nesse mundo. E meus irmãos, eu não tenho dúvida de que o tempo que nós vivemos foi um tempo especial para que a todo momento a gente pudesse considerar o que é verdadeiramente o Evangelho. Correção de conceitos profundas, porque a igreja não abre segunda, quartas e sextas. É esse prédio, igreja é você. Não são paredes. E a única coisa que a igreja pôde fazer nesse tempo foi cumprir a missão. Foi falar do Evangelho. Às vezes só por meio eletrônico, foi o que nos sobrou. A gente não pode fazer reunião, discutir agenda, programas. Só coube a nós responder aquilo que diante do Senhor Ele nos pergunta, que é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E que agora nesse retorno presencial, meus irmãos, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, não vamos perder mais tempo com bobagem. Deus te chama para cumprir a missão. Esse é o apelo de Deus, esse foi o apelo de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Toda e qualquer atividade eclesiástica, ela tem que passar pelo crivo da missão. E em que medida ela ajuda e é eficiente e eficaz para o cumprimento da missão? Porque toda a estrutura, tudo o que se foi pensado levou uma banda de Deus. Tudo que a gente poderia achar importante, Deus nos impediu para dizer: pensa naquilo que eu estou falando com vocês desde sempre. Porque desde sempre, aquele que eu salvo, aquele que me aceita como Salvador, eu pergunto: a quem eu vou enviar? E a resposta que ele quer ouvir desde sempre é que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim. E que sejamos assim, igreja brasileira. Essa igreja brasileira,
quando a gente olha para ela, dá vontade de chorar pelos absurdos que nós vemos. Mas a gente tem que começar em Jerusalém, Vila da Penha. Que então, pela graça plena, abundante de Cristo Jesus e no poder do Evangelho, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, com todo cuidado, devagarinho, com zelo, bem-vindo às celebrações presenciais da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, com o coração aberto, derramado, contrito, de tudo aquilo que você recebeu do Senhor durante esse tempo. E que Deus a todos nós abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vimos, por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que cantamos, por todas as orações que elevamos. Que diante da Tua palavra, Senhor, exposta, que ela encontre, Senhor, resposta a partir do Teu povo, para que sejamos, Senhor, cada vez mais um sinal relevante, potente, que ilumina, um sinal do reino de Deus aqui na terra, pelas bênçãos de Deus, na graça de Cristo, no poder do Espírito Santo. Seja assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus.